maioria dos meus amigos aqui presentes, que honra estar aqui com vocês. Que honra estar aqui com vocês. Muito bom. Acharam que não víamos. Estamos aí na nossa pré-campanha, agora a campanha. Estou aqui com vocês. E, cara, que momento doido, hein? Que momento doido. Nesse instante, somos a terceira força. E a única, veja só, eu já falei isso em outros eventos, mas eu repito aqui que isso precisa estar na nossa cabeça. A única alternativa a uma vitória do Lula. Precisamos colocar aqui. Somos nós em terceiro, somos nós nas redes sociais que fazemos frente ao Lula e Flávio, estamos lutando em condições de igualdade com eles. Somos nós que crescemos, somos nós agora que ganhamos os ódios. Tiveram que botar um personagem patético para ficar me xingando pela internet, porque o Flávio é um frouxo. Lula já avisou que não vai no debate. E agora hoje, saiu uma matéria no Metrópolis em que o Silas Malafaia avisou. Ah, o Flávio não pode ir no debate? Também tem aquele Renan lá. Ele falou o seguinte, o Renan é um destemperado. Não pode o Flávio encontrar o destemperado. Entendi, o Silas Malafaia chamou alguém de destemperado. Qual o sentido disso? Não tem nenhum sentido. Falei, tudo bem, olha só, Silas, eu posso chamar o Flávio de corrupto com muita educação. Por obséquio, senador Flávio, gostaria de perguntar, com 1000 escusas, sobre a questão da doação do senhor banqueiro Vorcaro para um suposto filme chamado Cavalo Negro, ou Dark Horse, o Equíneo Soturno. Eu posso falar com muita calma, fique tranquilo, Malafaia. Só manda o Flavinho pro debate. Ninguém morde. Eles viram lá o logotipo da onça, caralho, meu Deus, vai morder. Não vai morder. Não vai morder. Até porque o onça não come burro. Não foi ensaiado, é tudo improvisado aqui. Os caras, isso aqui foi. Não, todo mundo que lugar sabe, todos os discursos são diferentes em todos os eventos e cidades. Então, esse aqui eu tô inventando na hora e vamos ver o que vai dar. Então, mas essa do cara de burra, ela foi boa mesmo. Enfim, e esse medo, tanto dele quanto do Lula, naturalmente combinam com a estratégia deles. Você não ouve falar durante o processo eleitoral do que eles estão fazendo. Alguém soube qual é a grande agenda do Lula? Qual é a proposta do Lula? Ninguém está sabendo. O que Flávio foi fazer? Hoje o Flávio vai encontrar o Tarcísio e o Nunes. E outra coisa muito engraçada é que ele tem que ficar elogiando o Laranja Verde lá na eleição. O Tarcísio e o Nunes, que odeiam os caras. Aí eles assim... E aí ele, não, boa pessoa. Que situação, cara. Que situação triste. Esses são os caras que se diziam tão valentes. Esses são os caras, Flávio Bolsonaro e sua família, que tantos senhores e senhoras de idade se mataram em brigas na internet. Ah, o capitão, eles estão lutando por nós, o sistema está contra eles. Mas eles sabiam que eram os caras que têm medinho do debate, que têm medinho de se defender, que ficam, ah, meu Deus, e se eu for? Oh, meu Deus, era isso. É por isso que o Xandão ganhou tão fácil. Veja, vira e mexe eu vejo questionamentos sobre o fato de a gente ter conseguido montar um partido. Sim, nós montamos um partido. Partido aqui, eu vejo as cores dele aqui presente com todos vocês. É o partido da nossa geração, ninguém vai tomar da gente, ninguém vai botar o dedo na nossa cara e falar o que a gente tem que fazer. Nós somos independentes, indomáveis, nós somos como uma onça. Somos tranquilos. Já estamos construindo nosso destino. Só que como o bolsonarista não consegue aceitar isso, porque não conseguiu, aí você fala, tiveram favores aí do sistema. Cara, o único favor do sistema que a gente teve foi o sistema do TSE funcionar às vezes, porque ele vivia caindo. Quem foi corretor sabe. O sistema ficava subindo, as fichas ficavam caindo, sabe? Pô, se tiver um dia que não cai o sistema, é um dia bom. Essa era a real. Os bolsonaristas tentaram montar um partido chamado Aliança pelo Brasil, e eles tinham uma perda diária de 85% das fichas deles coletadas. Quase 9 cada 10 fichas coletadas por eles eram perdidas, porque eles não sabiam escrever o próprio nome nas fichas. É real. Ou eles estavam filiados a outros partidos e mesmo assim mandavam uma ficha pro cartório. Ou um caso ainda mais bizarro, o Bolsonaro falou, olha, você tem que assinar e levar pro cartório para confirmar a sua assinatura, para fazer a conferência da firma. Aí manda pro cartório eleitoral. Pois bem, aí a pessoa ia e assinava, e ainda ia lá e reconhecia a firma com uma assinatura diferente do que estava no cartório eleitoral. Aí o Perdi falava, é o sistema, é o Xandão. O Xandão devia dar risada, porque nem precisou sabotar.
Porque quando um cara é burro, quando o cara é fraco, você nem precisa agir muito. Os Bolsonaros são as pessoas, a gente tem que se lembrar de algumas coisas que aconteceram. Porque senão a gente vai ficar maluco. Esses caras chamaram Marcos Duval, lembra do senador Marcos Duval? Que supostamente é da SWAT. Eles chamaram esse cara para dar um golpe no Xandão, com um colete. E o Marcos Duval ainda deu um golpe neles que avisou a imprensa. Depois eles chamaram o hacker vermelho, alguém lembra do hacker? Para tentar invadir o sistema do TSE. A gente está falando de uma gente desse gabarito. Aí essas pessoas veem a gente crescendo, essas pessoas veem a gente compartilhando e falam, com certeza foi o sistema que deixou. Porque na cabeça medíocre, não é nem medíocre, na cabeça pequena deles, eles não conseguem conceber que alguém consegue fazer o trabalho sério, certo, sem precisar pedir favor para ninguém. Nós conseguimos passar o nosso partido por 7-0 no TSE. Não havia nenhuma falha. Não havia nenhuma denúncia. Ora, havia um espaço, eu preciso responder isso para vocês, até porque está sendo transmitido ao vivo. Havia um espaço para tentar impugnar o nosso partido, sabia? Todo mundo pode impugnar. Você entra no processo final, apresenta suas fichas, tem um prazo para qualquer cidadão impugnar. Falar, ó, foi errado, tinha fraude. Sabe quantas impugnações apareceram? 0. 0. Falar na internet, ai, eles fizeram isso, ai, eles fizeram... Aí é fácil. Pegue o advogado e vá lá e faça impugnação. Faça a denúncia. Porque aí você pode responder, né? Aí não foi ninguém. Que curioso, né? Que curioso. Por que ninguém tentou impugnar? Aí foi ao julgamento. A Procuradoria-Geral Eleitoral falou favoravelmente, é para validar. E o TSE julgou favorável. Estou falando isso porque nós estamos há anos fazendo a nossa lição de casa, estudando mais, publicando o livro amarelo. Quando a gente é sabatinado em todos os veículos de imprensa, as pessoas, os jornalistas perguntam pra gente sobre as propostas que a gente escreveu. É sobre as propostas que a gente estudou. É sobre os temas que a gente vem debatendo. Portanto, nós somos questionados sobre o nosso trabalho. Assim como quando montamos o partido político, nós nos submetemos às regras e cumprimos elas. Ou seja, como agentes políticos, nós fizemos nossa lição de casa e nós estamos aqui de cara limpa, independentes, prontos para defender aquilo que nós acreditamos, porque nós somos inteligentes e trabalhadores. Nós somos melhores do que os nossos rivais. Nós somos superiores a eles em todas as áreas. Alagoas tem mais de 30 mortes para cada 100 mil habitantes. Muito acima da média nacional. Mas muito acima da média nacional. Meu estado, que é um lugar que você se sente inseguro, a cidade que eu vivo, São Paulo, é uma cidade insegura, tem 5 mortes a cada 100 mil habitantes. É 6 vezes menos do que o estado de vocês. Então eu entendo a raiva de vocês. E ela é justificada. Ela é justificada. O cidadão não tem que ter medo de dizer o que sente. Não tenha medo de dizer o que você sente. A gente passou anos tendo vergonha e sendo reprimido por dizer coisas óbvias que deveríamos dizer. Por exemplo, um bandido tem que ser muito preso. E se pego durante um assalto, o que o policial tem que fazer? É só para entender. Se você tá... Essa senhora aqui, você é minha candidata. Tá andando na rua, minha nobreza de minha candidata. Tá andando na rua. Aí vem um sujeito, aponta uma arma para ela. Ele se tornou o juiz da vida dela. Ele tem controle total sobre a existência dela. O que o policial vai fazer com uma pessoa que se coloca nessa posição? Tem que sentar o laço. Acabou. Senta o laço nesse filho da... Acabou. E se só veja só. O momento agora, em todos os estados da federação, é de cruzar a linha que nos permite a viabilidade. A campanha do Lula é uma campanha que não tem propósito e ela está na eleição única e exclusivamente para viver uma não eleição. O Lula quer viver o que se chama de uma não eleição, de um não processo eleitoral, de um processo político. Porque o Lula tem um governo ruim, com uma aprovação que está no mínimo da sobrevivência. Essa eleição para o Lula, nesse sentido, é uma eleição que as pessoas não podem discutir os temas que mais preocupam o brasileiro. Em todas as pesquisas, os 2 temas que mais preocupam os brasileiros são corrupção e segurança. Primeiro segurança, segundo corrupção. Estamos falando de um governo que não vai bem em nenhuma dessas áreas e que nem é entendido como um governo limpo ou um governo anticrime. Portanto, o Lula não quer que debatam os temas principais, porque aí as pessoas vão se lembrar que o governo dele é ruim. E é por isso que no segundo turno ele perde de todo mundo, menos... E aí o Lula
tá jogando um jogo, assim, em que ele tem que escolher o adversário. Então, um xadrez muito sutil que o Lula tem que jogar. O Lula tem que ver o Flávio queimado, porque o Flávio é queimado. Tem que deixar queimar mais um pouco. Não pode que ninguém cresça. Não pode enfrentar ninguém além do Flávio. Quer ver todo mundo pequeno e não quer ver o brasileiro falando de eleição. Então, pro Lula, ele quer ver se falando de qualquer outra coisa. Fala de qualquer outra coisa, não fala de eleição. O Lula não quer que as pessoas debatam nada. Ele só quer que o eleitor dele, ele trata como um curral, que ele trata agora vale gás e energia elétrica de graça, vá lá, aperte 13 e acabou. Misteriosamente ele está reeleito. Reeleito, ele vai nomear 4 ministros do Supremo, vai fazer uma maioria no Judiciário, vai para cima do Legislativo, vai pegar essa banda podre, veja só o que eu estou falando, vai pegar a banda podre do Congresso, que se lambuzou com o orçamento secreto. E aqui estamos no estado dos mais beneficiados pelo orçamento secreto. Mas não beneficiados pelo povo, vocês entenderam. Eu fui gravar um vídeo, inclusive, qual é o nome da cidade? Rio Largo. Fui ver a Vossoroca em Rio Largo, com as obras que receberam, inclusive emenda do senhor Arthur Lira. E obra mal executada, vazamento, Vossoroca, a cidade está virando um buraco gigante. Resultado do orçamento secreto. Um dia vocês vão ter aula de geografia e geologia. O que gera Vossorocas? Orçamento secreto. E alguém... Ai, que professor diga que não serve. E aqui, então, o Arthur Lira já está sendo investigado pelas emendas dele. Todos os grandes políticos do Centrão serão. E o Lula vai usar o STF e o PGR, num eventual próximo governo, para botar todo mundo no bolso. Não porque o Lula é anticorrupção, mas porque ele quer ter maioria no Congresso. Então ele terá maioria no STF, no Congresso, e pela primeira vez, o Lula terá total e completo controle sobre a República. Então ele precisa, para fazer isso, que você fique quieto. E é isso que os bolsonaristas estão fazendo. O bolsonarista tem vergonha de apoiar o Flávio. Ele não consegue justificar para vocês que ele vai votar no Flávio. Hoje, vocês podem pegar nos grupos das famílias, nas reuniões, no dia dos pais, num jantar que vocês assam, no churrasco. Não é o bolsonarista mais indo convencer todo mundo. Esse cara tá meio... Hoje os chatos são vocês. E ele tá na defensiva. Ele, não, o Renan é comunista. Calma aí. O Renan é aliado do PT, ele nem sabe explicar por quê. Só o Renan não é o PT. O Renan tem o cabelo meio cacheado, deve ser comunista. Esse cara aí, não, cuidado. Eu vejo as desculpas todas deles, são as mais idiotas possíveis. Eles estão na defensiva. Porque o medo deles é que as pessoas despertem e algo novo que eles não compreendam venham e os engulam. E esse algo novo que somos nós, não é que vai derrotar o Lula no segundo turno. O que faremos com o Lula no segundo turno será tipificado no Código Penal daqui a alguns anos. O homem será vilipendiado. Ele será apagado do livro da história. Porque eu já imaginava. Pense o seguinte. E isso vocês têm que se animar. Mas eu comecei a aparecer em todas as pesquisas com mais de 10%, isso vão ser nas próximas semanas. Doadores vão se acumular. A gente começa a ficar bonito. A cobertura da imprensa naturalmente aumenta. Apoios políticos que estão... Tem um monte de candidato a governador que não é da missão ao redor do Brasil, louco para apoiar a gente. Louco para declarar apoio. Desesperado. Um monte. Basta a gente passar em todas as pesquisas de 10%. Vai ser um efeito manada. Vai entrar dinheiro, vai entrar doação, eu vou poder rodar o Brasil mais vezes, a gente vai poder botar mais propaganda, mais adesivo em carro, nós vamos crescer no meio da eleição e vamos para o segundo turno. Que aí, olha só, crescendo, sabe o que vai acontecer, né? O Lula vai poder fugir, mas aí o Flávio vai ter que ir nos debates. Porque aí o Flávio vai estar com medo de não ir para o segundo turno. Aí, cara, olha, vai ser uma delícia. São anos de análises renais discutindo todos os detalhes de todos os escândalos desses vagabundos. São anos. Pegar um vinho, eu vou levar no debate. Vai ser uma delícia. Eu já falei pra ele, a gente pode fazer um debate só eu e ele pode falar 10 minutos por pergunta, eu falo 3. Eu falo mais rápido, tô tranquilo. Também não vou falar de escândalo de corrupção, porque antes de falar que ele é ladrão, dá pra falar que ele é burro, então é bem tranquilo. Real. Então, ele terá, conosco crescendo, ele terá que sair do buraco e terá que encarar a realidade. Só que existe esse efeito, que é um efeito sinérgico.
Quanto mais crescemos, mais geramos energia para crescer mais com mais velocidade. E é por isso que grandes candidaturas saem crescendo assim, ó. 2, 3, 7, 12, 18, 25. O Zema ganhou assim em 2018. Witzel ganhou assim. Muitos candidatos a presidente da República, o Aécio começou lá atrás nas pesquisas, foi para o segundo turno. Nós conseguimos fazer isso, só que tem um problema. Nós teremos que fazer isso do nosso jeito. E são vocês a fazer isso. São vocês. Porque nesse instante, como nós vivemos um país que tem uma elite muito, muito fraca, a elite não se posiciona. Eu falei isso no evento ontem de João Pessoa e repito aqui para vocês. A elite eu já rodei toda, tá? Falei com o PIB todo. Todo mundo sai da reunião falando, cara, é 14. É 14. Eu narro pra vocês, eu sou uma pessoa elegante, eu não cito nomes. Tudo que você imaginar que seja a elite brasileira em termos... Eu tô falando da grande elite, do grande dinheiro. Sai convencida. Agora não tem coragem de se posicionar. O que faz com que seja, por enquanto, uma elite meramente financeira, mas não uma elite moral. Não uma aristocracia. Tá na hora da elite se comportar como uma aristocracia. E fazer o caminho que vocês fizeram. Porque vocês são uma verdadeira elite brasileira. Vocês são uma verdadeira brasilidade com senso de nobreza e senso de responsabilidade. Vocês estão assumindo o risco pelo aquilo que vocês acreditam. São vocês que estão sendo elite agora. Até porque são vocês, seus pais, suas mães, suas irmãs, suas avós, seus avós, que estão sendo assaltados nas ruas, perdendo emprego, vendo suas empresas fecharem. São vocês que não estão conseguindo sonhar em comprar algo um pouquinho mais complexo. Que são um carro, quanto mais um dia um apartamento. Vocês estão ferrados, e vocês sabem disso. Só que vocês não venderam a alma pro diabo, não estão comprando um curso, uma mentoria sobre como melhorar seu mindset, nem estão entregando tudo pro regime corrupto brasileiro que a gente vive. Vocês são pessoas efetivamente dignas. E é para vocês que eu vou pedir muito mais. São vocês que doaram pra gente montar o partido. São vocês que compram o livro, que compram a bandeira. São vocês que estão bancando essa brincadeira toda. Serão vocês a governar o Brasil comigo. Porque eu não cuspo no prato que eu como. Nós somos o Brasil novo que despertou antes dos demais. Nós somos o grupo de pessoas que, em vez de ficar olhando para o Brasil de maneira negativa, falou: o futuro é glorioso, vamos construir um gigantesco, incrível e original projeto de Brasil e vamos falar esse projeto da maneira mais otimista possível. Isso não significa que nós não vamos para cima dos vagabundos. Vamos, lógico. Mas não é sobre eles. Essa história toda não é sobre eles, é sobre nós. A história é sobre nós. É de nós que eles estão fugindo dos debates. São os nossos projetos que eles imitam. Toda hora eu tenho que abrir uma entrevista nova com uma imitação de algo que nós estamos dizendo. Eu peguei o Lula falando, porque tem que resolver essa ocupação de território. Tipo, Lula, não, cara. Estamos com o CPX na eleição de 2022, tá? Você foi fazer apologia a discurso de faccionado. E o seu governo, Lula, recebeu representantes das facções que foram dialogar com o Ministério da Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos, incluindo a dama do tráfico. O seu governo, Lula, é um governo de bandido. O seu governo é o governo das facções. E se o meu governo pesquisar e investigar direitinho e encontrar as relações que são óbvias do PT com o crime organizado, vai ter petista na cadeia juntinho com o Fernandinho Beiramar e companhia. É isso que vai rolar. Curiosamente, né? Hoje, aqui tava indo gravar um vídeo ali na frente do Instituto de INSS, já que o INSS está aqui, do município de vocês, foi devidamente roubado e aloprado no escândalo do Master, soube que vocês estão com números que superaram o Amapá, né, e compraram o título podre do Banco Master para enfiar aqui nos servidores municipais. Isso veio na gestão do prefeito aqui, que é o grande reizinho das redes sociais, né? Ah, ele é muito bom nas redes sociais, né? Tá no escândalo do Master, o filho da puta, né? Tá no escândalo do Master. Cara. A fortuna ali, ele indicou o cara, aí não vai ter nada a ver, vai ter que se explicar também. Mas eu tava ali na frente, tava gravando, aí foi reconhecido por uma picape nova elétrica da Raval, bonitona, ou seja, era um sujeito com grana, o sujeito para, falei, ih, quem será? Será que é um Bolsominion? Será que é um Arthur Lira Minion, um Collor Minion? Um Calheiro Minion? Aí
Aí abre 2 sujeitos com um cara de pilantra, que assim, eles estavam exalando emenda pelos poros. Ele vira, olha pra mim e faz assim, faz o L! Você vai tomar no cu, filho da puta. E assim, para não parecer que é história, que é lorota, nós filmamos tudo isso e vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais logo mais. Então fiquem tranquilos que não é com história de pescador. E até bem grosseiro, porque o cara fala, é Lula, não sei o quê, vai, não é um diálogo muito construtivo da parte de ambas. É Lula, vai você! E aí ele foi embora. Não. Mas, essas pessoas existem. Os parasitas que ganham muito dinheiro vendendo a indústria da pobreza num estado como o de vocês, eles existem. E eles impedem, na existência corrupta deles, que o estado de vocês se realize. Que a história de vocês se realize. Alagoas aparece muito no debate público porque é berço de políticos que vão lá mandar muito em Brasília. Eu já falei muito de Alagoas. Tem sempre um alagoano mandando no Senado ou mandando na Câmara dos Deputados. É ruim para Alagoas e é horrível para o Brasil. Não, Alagoas é pobre e o povo é pobre. Alagoas é pobre. A gente não pode colocar na nossa cabeça certos conceitos. O Brasil é rico, o Brasil é pobre e o povo é pobre. Se eu dividir o PIB do Brasil para a população do Brasil, é uma renda baixa. Nós somos muito pobres como nação. E Alagoas é um estado terrivelmente pobre. Com uma alfabetização terrível. As gerações mais velhas daqui foram tratadas como animal por muito tempo. Tanto que quando você pega um recorte de 65 anos de idade para cima, o analfabetismo está na casa dos 35%. 35%. Se eu contar que uma parte das pessoas são analfabetos funcionais, quantas das pessoas mais idosas realmente sabem ler e escrever? É apenas uma elite. Isso mostra como seus avós, seus pais, não foram bem tratados aqui no estado. Esse é um mal que existe nos estados do Brasil. Sim, o Piauí compete na questão do analfabetismo aqui com Alagoas. Só que aqui, volta a colocar, aqui em Piauí, eles lideram, infelizmente, esse triste ranking. Aqui tem desafios gigantescos. Não sei como o governador conseguiu diminuir a cobertura de água e esgoto. Em geral, todo mundo vai aumentando. A questão é se aumenta mais rápido ou mais lento. Aqui diminuiu. Só que aqui recebe muita emenda. Aqui teve presidente de Câmara. Aqui teve Calheiros por ano sendo presidente do Senado. E aí a cobertura do esgoto diminui. Não tem sentido isso. O básico não é feito. Inúmeros municípios sem nenhuma atividade econômica. Bolsa Família que não para de aumentar. Favelização que não se resolve, urbanização mal feita. Uma região inteira aqui em Maceió destruída por uma obra mal feita da Braskem. E uma política de não deixar o resto do Brasil falar sobre esse assunto. Alagoas é uma colônia de exploração de uma elite vagabunda. E o nosso governo vai ter que resolver isso para Alagoas parar de mandar Lira, Collor e Calheiros para administrar o resto do Brasil. O resto do Brasil também pede socorro. Tipo, galera, para! Para de mandar esses caras! Para, pelo amor de Deus! Não que os outros sejam bons aí, não é que o Brasil tá voando. É que eu vou dizer assim, os melhores dos piores estão vindo aqui. Cara, eu tenho o rei do centrão lá, o Calheiros, pô. Tem outro Lira. Calma. Nós precisamos desmontar o assistencialismo e o clientelismo básico. O projeto nosso da Lei de Responsabilidade Gerencial, que vai estabelecer critérios para o recebimento de emenda, critérios objetivos para avaliar se o prefeito funciona. Ou seja, se o prefeito não aumentar a cobertura de água, de esgoto, se as crianças não estiverem indo melhor no ranking do IDEB, no ranking do SAEB, se a criminalidade não diminuir em todos os indicadores, que vai desde a violência contra a criança, a violência contra a mulher, assalto. Se não melhorar os indicadores da fila do atendimento nas UBSs, e o prefeito não conseguir pontos fazendo isso, o prefeito fica inelegível por 8 anos. Porque vai obrigar esse monte de família. Família picareta que administra essas cidades por décadas. Aí vai ter que se picar para trabalhar ou vão ser substituídos. Porque do jeito que tá, como é que funciona? População não tem trabalho, tem medo de cobrar o prefeito porque depende do prefeito para sobreviver. Aí o prefeito vai, pega uma emenda, faz uma praça.
Arapiraca, do Arthur Lira, é a rainha das praças. Lógico. Você inaugura a praça, tem uma praça aqui, uma praça ali. Esgoto, que é bom, você aduba a praça com esgoto. Aí, nessa lógica, eles se reelegem perpetuamente, mete o famoso show do Natanzinho, do Wesley Safadão, a população se ilude, o show já é bancado por uma bet de alguém ligado por eles, a gente visitou ontem, foi ontem ou foi hoje? Eu tô até confuso. Foi ontem, né? Uma arena de vaquejada bet. E esse ciclo de corrupção vai se perpetuando. A lei de responsabilidade gerencial quebra esse ciclo. Porque o prefeito que atender a pontuação para melhorar a cidade vai gerar pessoas economicamente ativas que estão saindo do assistencialismo, que não dependem do Estado para votar, que vão poder ser cidadãos mais conscientes, que vai ter uma criançada saindo com melhor ranqueada das escolas, pronta para receber um emprego, que vai ter um colegial técnico. Essas pessoas não vão depender do Estado. Aí essas pessoas vão criar uma nova elite política nesses municípios. Esses municípios passam a fazer sentido e não vão ficar expulsando as pessoas porque vão migrar para outros lugares, como hoje acontece. A população de Alagoas ainda vai embora de Alagoas. Eles ainda continuam exportando migrantes para o resto do Brasil. Com a lei de responsabilidade gerencial, a gente vai premiar o bom prefeito. Aí sim ele recebe a emenda. E se for um prefeito que bateu o recorde, que cumpriu, melhorei muito o fornecimento de água, a educação está funcionando bem, estamos gerando emprego, atrair 3, 4 empresas, diminuir o número de pessoas no Bolsa Família, pode fazer o show do Safadão. Pode fazer, tá tudo bem, faz o show do Safadão. O que custa um show do Safadão se o cara melhorou a vida? Agora, prefeito vagabundo não vai ter nada. Nada. Ele vai ficar inelegível e vai entrar outro. E essa é a regra. Isso vai mudar o sistema político. O problema de vocês, o problema de muitos estados da região norte e nordeste do Brasil, é um problema de elite política e ausência de atividade econômica. É povo trabalhador. Em todos os lugares que eu trabalho em São Paulo, eu trabalho com alagoano, eu trabalho com cearense, eu trabalho com baiano. São alguns dos meus melhores amigos que eu estudei e convivi. O mercado financeiro de São Paulo é lotado de cearense. Vocês são um povo trabalhador. Então não há motivo para o povo do Nordeste e o povo de Alagoas sofrer tanto. É porque vocês têm uma elite política horrorosa e um sistema que foi montado para explorar e manter vocês uma miséria, enquanto uma elite política se refastela nas festas lá com o cara do Morcaro e nas grandes putarias nacionais. Nós temos que derrubar esses caras. O nosso governo, nesse sentido, é um governo revolucionário. É um governo que o governo vai impor novas regras para o jogo e vai fazer com que o jogo de baixo para cima se altere. Em 10, 15, 20 anos, a paisagem política do Brasil vai ficar totalmente alterada. Esse é o papel nosso. Isso vai transformar o Estado de vocês. Nós temos que pensar nisso. E aí, uma nova elite política surgirá. E onde está essa elite política? Em parte aqui comigo no palco. São os primeiros candidatos do partido da Sé. A outra está aqui. Quantos de vocês, quantos caras, quantas moças não estão falando, pô, podia ser eu em algum momento. Às vezes alguém tá vendo e fala, pô, o Renan até que fala direito. Será que eu conseguiria fazer o mesmo? A única certeza que eu tenho, eu não sei se você vai falar também, mas eu sei que só há uma casa para vocês, e a casa a gente criou. Então, eventualmente, será um dia um de vocês aqui falando nesse palanque como candidato a governador, falando como candidato a prefeito, candidato a deputado, como eventual candidato a presidente. Alagoas já exportou muito político importante pro Brasil. O problema é que é uma partida muito ruim. Tá na hora de vocês começarem a fazer uma restituição. Vocês têm uma dívida histórica com o resto do Brasil, então me deem bons políticos que eu vou lançar para grandes cargos. Essa é a obrigação agora. Vamos fazer esse trabalho juntos. E aí eu jogo para outro desafio. Precisamos crescer muito aqui no estado. Muito. Há alguns trackings e pesquisas internas, tanto no Rio Grande do Norte quanto no Pernambuco, que estão nos dando números absurdos. Nós teremos deputados no plural em Pernambuco. No plural. Números que eu tenho nos trackings, não sei se vocês tiveram acesso, muito bons. Esse cara aqui, meu candidato a governador lá de Pernambuco, começou a campanha completamente errado. O melhor é que o adesivo serve pra ele também. Eu roubei tudo, roubei a música, roubei até o foto dele, eu roubei. Eu vi que é Renan, só cobrir o Coronel Medina, é 14 Renan, é o que você precisa votar nele lá em Pernambuco. E ele começou a subir nas pesquisas também. Nesse instante, sem nenhum recurso, ele já é, veja só o que o trabalho e o partido faz. Trabalha a qualidade, já colocam ele como fiel da balança da eleição do Pernambuco.
Imagina a dor de cabeça do João Campos agora. Não. A Raquel, se não fosse você, ela já ganharia o primeiro turno, provavelmente. Só que você tem que se colocar no jogo, porque ninguém ali está discutindo o que precisa ser discutido sobre Pernambuco. E esse cara está fazendo isso lá. Quem soube do nosso candidato no Maranhão, André Luiz, que participou do debate na Band? Nos honrou, foi muito bem. Veja o papel do partido. Nós estamos oficialmente participando do grande jogo e participando muito bem, com propostas, com qualidade. Ninguém nosso está se vendendo para porcaria nenhuma, porque nós nascemos para governar essa bagaça. Nós nascemos para governar o Brasil. Esse é o destino que nós temos. Sejam muito ambiciosos nesse destino. Honrem as nossas cores. Trabalhem mais do que todos eles. O resultado vai vir. O resultado só será do tamanho da nossa ambição e da quantidade de trabalho que a gente colocar, que tem que ser muito maior do que os caras. 4, 5, 6 vezes maior do que os nossos adversários. Até porque eles têm não 5, 6 vezes mais dinheiro. Eles têm centenas, que são milhares de vezes mais recursos do que nós. É absurda a disparidade em termos de dinheiro. Estrutura, máquina, prefeitos. A disparidade é gigantesca. Alguns diriam que o que nós estamos fazendo é absolutamente maluco. Talvez seja. Mas todas as grandes construções da história foram absolutamente malucas. Sejam muito ambiciosos. As coisas não são à toa, né? Falei de grandes ambições. Nosso colega já mostrou o livro Alexandre César do Plutarco, que foi, por coincidência, o primeiro livro do nosso clube do livro. Né? Que é a vida Mais um comparada. grande líder. Pois é. Dois grandes líderes aqui, ó. E o terceiro. Não, jamais. Por enquanto eu não sou absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Mas seremos. Nós temos que cruzar os nossos Rubicões, nós temos que derrotar os nossos persas, nós temos nossas grandes batalhas a conquistar, elas só estão começando. Os nossos nomes estarão na história. A gente tem que decidir qual é o tamanho da página e o tamanho do capítulo na história do Brasil que será dedicado a gente. Que a gente estará na história, isso é um fato certo. Já estamos. Nós carregamos nas costas a história do impeachment da Dilma Rousseff. Nós lideramos aquele processo. Fomos estudados, atacados, vilipendiados, aconteceu de tudo. Mas nós já colocamos o nosso nome ali. Agora é muito pouco. A gente achou muito pouco. A gente vai governar o Brasil e não apenas governar. A gente vai tornar o Brasil a maior das nações do Hemisfério Sul, uma das 5 maiores nações do mundo. Quando alguém for decidir daqui 30, 40 anos se haverá uma guerra, vão ter que falar qual a opinião do Brasil. Esse é o mundo que eu quero viver. O mundo que eu quero viver, os grandes temas vão se perguntar. Alguém já ouviu o Brasil sobre isso? Ah, não, a Rússia, eu já entendi o que a Rússia achou, mas alguém perguntou para o Brasil? Esse é o Brasil, e esse é o mundo que eu quero. O mundo que eu quero, o país que eu vivo, o país que ouve essas músicas que a gente ouve, não todas as músicas, né? Fique claro. O país que come arroz e feijão, o país de vocês. Esse país, ele se fará representado e ele será importante. Ele nasceu para isso. O Brasil só não será uma das 5 maiores nações do mundo se nós tivermos esse mesmo espírito vagabundo, dessa elite vagabunda que não entende o nosso potencial. A nossa elite não entende os recursos urbanos, os recursos naturais, minerais, hídricos, alimentares, a posição geográfica, a característica cultural que a gente tem. Essa elite é tão burra, nossa elite é tão jeca, ela é tão cafona, ela é tão tosca, que ela não consegue ver o próprio potencial. Quando os bárbaros tomaram Roma, ali no final do ano 400 e alguma coisa, eles não sabiam como funcionava o sistema de aqueduto. E alguns deles montavam, jogavam pano para os aquedutos. Eles não sabiam como funcionavam as coisas. Eles não sabiam administrar aquela cidade. Eles não entendiam as instituições como elas funcionavam. Essa mesma barbárie a gente vê na nossa elite. Quando eles olham para o Brasil e não entendem o potencial, e não sabem como liderar esse potencial, isso só mostra que eles precisam ser urgentemente substituídos. Porque uma nação que não atinge o máximo da sua potencialidade é um fracasso como nação. Nós temos que atingir o máximo possível nosso. O nosso agro já faz isso. A Embraer já faz isso. Alguns dos nossos maiores esportistas já fizeram isso. Algumas mentes brilhantes que nós já tivemos já fizeram isso. Vou levar o espírito humano brasileiro ao máximo. A ponto do mundo olhar e falar, isso é algo de excelência. Já tivemos escritores que atingiram isso. Músicos que atingiram isso. Já produzimos arte da mais alta qualidade. Então, por que como nação a gente não faz isso o tempo todo?
O que é uma grande nação? O Japão é uma grande nação. A China está se tornando agora talvez a maior das nações junto com os Estados Unidos da América. Eles estão vivendo excelência em todos os termos. Excelência técnica, excelência nas ciências, excelência nos negócios, excelência militar, excelência cultural. Aqui a gente é inimigo da excelência. Não pode ter excelência em absolutamente nada. Universidade, é justiça social. Tem que ser cota. Vamos ter cidades bonitas. Não. Vai ser favelizado, porque nós somos uma favela, somos um cachorro caramelo, que é no fundo um pobre coitado. Coitadinho do cachorro caramelo. É um cachorro sem dor, abandonado na praça. Um dá ração um dia, outro dá ração o outro, pega a raiva, é atropelado. Não quero ser cachorro caramelo. Nós não somos nada disso. Nós temos que ter orgulho do que nós somos. Nós temos que ser a nossa melhor versão o tempo todo. E no mundo que vai competir por excelência cada vez mais, com nações que estão crescendo e tendo uma visão muito ambiciosa de si, até a Índia tem. A Índia é altamente ambiciosa. A Índia tem projeto espacial, a Índia tem bomba atômica, a Índia tem alta tecnologia, a Índia tem startup. E ainda tinha um problema que a gente tem e eles não têm mais. A Índia já tem mais privadas e saneamento básico do Brasil. A Índia se leva a sério. A Índia é ambiciosa. A gente não é. A Nigéria está ambiciosa. O Brasil não. A gente não tem ambição de nada. El Salvador é altamente ambicioso e é uma naçãozinha desse tamanho. Como é que pode isso? Então, o que eu quero deixar de recado para todos vocês. O projeto nosso depende também de vocês serem as melhores versões de vocês mesmos e coletivamente vocês atraírem os melhores para o grupo político de vocês, porque política envolve poder. E poder, quando está na mão dos melhores, torna a vida de todos, os melhores e os piores, melhor. Então sejam os melhores, para que a gente substitua os piores que estão no poder e entregue esse sonho, que é o sonho que é a base do nosso partido, que é a base da nossa candidatura, que é a base desse Brasil que a gente fala em que o futuro é glorioso, torne ele possível. Eu sou o primeiro candidato do Partido Missão. Quero vencer a eleição como primeiro candidato do Partido Missão, mas eu não serei o último candidato do Partido Missão. Portanto, nós estamos inaugurando uma dinastia de líderes, homens e mulheres incríveis, que tornarão a história do Brasil um lugar completamente novo. Quis o destino, quis Deus, chamem do que quiser, que fosse eu o primeiro. E eu vou honrar demais essa missão. Agora, como eu não serei o último, eu exijo que a jornada de vocês comece agora. Agora. Assim como a minha começou há 12 anos atrás, marchando a pé até Brasília, tocando o impeachment da Dilma Rousseff, me esforçando para manter esse grupo de pé. A minha jornada para que eu esteja aqui começou 12 anos atrás. Então que comece agora a jornada de vocês. E comece ela me elegendo presidente da República. Vamos ganhar, porra! Com os senhores Pedrinho. Só um detalhe, o Renan falou do carro, né? Que apareceu e fez o L lá pra gente. Não tinha só eu, o Renan, os apoiadores, estava a Rede Globo filmando assim. Não, foi bem legal. Foi bem legal. O vídeo vai ficar bom. A gente tá levando a imprensa pra várias enrascadas. Né? Ontem tava derrubando a barricada do Comando Vermelho e a imprensa lá assim. Eles estavam adorando. Não, foi muito engraçado depois, porque tinha hoje saiu uma nota, né, da Secretaria de Segurança Pública lá da Paraíba, né? Não, veja só, aquilo não era uma barricada, aquilo é um entulho. Eu falei, entendi. É um entulho colocado de maneira linear, de modo a fechar a passagem de uma via num lugar que está todo pichado com o nome de uma facção. Isso dá o nome de barricada. Eu não entendi. Não, é o pessoal que tem o costume de fazer linhas de entulho que não permitem a passagem de carro. Que coisa idiota. Eles acham o quê? Que a gente foi lá de noite, vamos jogar esse sofás aqui, e a população viu e falou, meu Deus do céu, me fecharam aqui. Sabe, que coisa triste. Aí a gente foi checar, né, o atual prefeito de João Pessoa, a esposa dele, foi pegando um esquema
de controle territorial envolvendo facções criminosas mais de uma pessoa. Aí você vai pra cidade do lado do Cabedelo, a mesma coisa. E eles são do grupo político do atual governador. Ah, entendi. Não era coisa. Entendi. Eles são lenientes com as facções e fazem parceria política com a facção. E isso, no falando da Paraíba, que é o estado do Nordeste, estava melhorzinho nesses termos. Tá um horror. Inclusive o nome da facção que compete com o Comando Vermelho é cômico, chama Al-Qaeda. Você já viu isso? Que eles tentaram falar Al-Qaeda, mas foi passando o tempo e virou Al-Qaeda. Aí disse que ela acabou, aí criaram a nova Al-Qaeda. Pra quem gosta de estudar linguística, né, como surgem as palavras, você fala, de onde veio? Um dia ela virou tipo assim, Novaida. Né? Ela falou, de onde surgiu? É da Al-Qaeda. Uhum. Mas é, Al-Qaeda, Al-Qaeda, nova Al-Qaeda, e vai indo. Foi um caso bizarro, aí a gente já respondeu isso lá. E aí, qual o próximo passo, meu querido Pedro? Vocês sabem cantar o jingle do Renan? Todo mundo pegou aqui? Como é que é? Como é que é? Vamos ver. Refrão, vamos no refrão. Amanhã eu vou votar no 14 como fosse A vingança do povo. o futuro é glorioso. Eu vou votar no Renan, amanhã eu vou votar no 14 como fosse a vingança do povo. O futuro é glorioso. Ele é! Então vamos fazer o seguinte. Vamos gravar isso. Vamos ficar. Todo mundo liga o celular aí, bota o flash. A gente vai desligar as luzes. Vamos botar o som e vamos todo mundo cantar pra gente mandar lá pra Tulina que falou que convidou o Renan pra É verdade, o Arthurino falou, ah, ele que vem a Alagoas. Viemos. Ah, é. Ah, pera, alguém aqui ouve Limão Rosa? Deixa eu... Vou fazer o seguinte, pra uma pessoa que souber o nome de 6 músicas da Limão Rosa de cor, sem celular na mão, suba aqui no palco que vai receber um autógrafo, que eu não posso dar presente, que isso é compra de votos, né? Rápido, alguém sabe o nome de 5 músicas? Ah, você já é do MBL, assim, candidato. Na plateia, alguém sabe? Então vem, rápido. Rápido, rápido, rápido. Tem que ser de cor, rápido. Vamos lá. Tá. Xerazade Blues, o Andarilho do Chapéu com Tudo. Mariana. Não se arrependa. Cara, calma que eu tô nervoso. Como é? Do barco? Luz do Navio em Chamas. Luz do Navio em Chamas. Falei Falta uma. Tô sem voz. 10, 9, Claro. 8. O brinde é o seu picado. Aê! Ótimo, eu posso fornecer um material de campanha autografado, certo? Senão não configura compra de voto. Então, por favor, alguém me arrume um material de campanha que eu vou autografá-lo para o senhor. Parabéns. E aí, ô Pedrinho, o que é o próximo passo? Suba no palco, todos os candidatos nossos aqui, vocês desceram. Então desça no palco. Desça no palco. Levanta o celular aí, levanta o celular aí. Levanta aí, galera. Vamos lá, pô. Vamos. Esse é o Pedrinho, o animador de vaquejada! Vem cá, se sozinho numa estrada. O menino que lutava contra a estrela pelo céu. E lá, a estrela não vai brilhar. O desespero é o sangue dessa gente que eles matam sem parar. Abaixou! E Deus lutou Abaixa! de caminhar. Pois o homem que levanta essa bandeira vai ganhar. Eu vou botar no Renan, eu vou botar no 14 como fosse a vingança do povo. O futuro é glorioso. Eu vou botar no Renan, amanhã eu vou botar no 14 como fosse a vingança do povo. O futuro é glorioso. Pelas ruas da cidade, não será a atividade que dá medo em mim.
foto. Pessoal, ó. Temos que trabalhar muito. Temos que ganhar essa bagaça. Eu ainda verei vocês nessas eleições. Segundo turno eu tô aqui, porra. Num evento 3 vezes maior. A gente divulgou esse aqui há 24 horas atrás. E já lotou. Flavinho Rachada não consegue. Os outros eu nem cito. Tá na nossa mão. Todo mundo aqui é multiplicador. Todo mundo aqui, Alagoas, vai me dar um deputado federal no mínimo. E vai dar deputado estadual. Eu quero ganhar essa bagaça. Tenho o compromisso de vocês? Tenho! Mais alto, porra! Vamos ganhar, caralho. Muito obrigado.